Como pontuou o ministro Alexandre de Moraes em seu voto divergente, eu registro que meu pedido de vista se deu em fato não apenas da complexidade da matéria em discussão, no tocante à incidência do ISS juntamente com o ICMS. Olá, seja bem-vindo ao canal Patriota Cristão, um canal para você cristão conservador. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. O ministro André Mendonça pediu vistas de um julgamento que envolvia a tributação sobre serviços. Ele divergiu do ministro Alexandre, que defendia a cobrança de mais impostos. Mendonça, por sua vez, foi favorável à redução da carga tributária, argumentando contra a possibilidade de dupla tributação e a aplicação de multas indevidas aos contribuintes. Em primeiro lugar, eu registro que meu pedido de vista se deu em fato não apenas da complexidade da matéria em discussão, no tocante à incidência do ISS juntamente com o ICMS, mas também em função de vários processos que tramitam nessa casa, questionando os limites das multas tributárias. Com esse registro, me detendo ao caso concreto, em primeiro lugar, trago a preocupação expressa da Constituição em firmar uma excludência entre os dois tributos, ICMS e ISS. Com efeito, a Carta Constitucional determina com clareza que nas hipóteses de incidência do ICMS não incidirá o ISS e, igualmente, quando aplicado o ISS, não se admite a exação estadual. A esse respeito, eu trago à colação o texto do artigo 155 da Constituição, inciso 2 e inciso 9, a linha B, bem como o 156, que trata da competência tributária municipal, inciso 3. De outro lado, não é questionado nos autos que a recorrente prestou a atividade, abro aspas, de corte longitudinal e transversal de bobinas de aço para outras empresas, como faz referência ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que cita, inclusive, as notas fiscais emitidas pela recorrente. De fato, a atividade prestada pela recorrente, se vista somente sob sua ótica prestacional, é uma atividade fim, justamente porque se dedica regularmente a esse tipo de tarefa e, algumas vezes, como pontuou o ministro Alexandre de Moraes em seu voto divergente, com também a entrega a consumidor final. O caso, entretanto, entendo eu, não se trata de entrega deste material que fora requalificado, nos dizeres dos próprios encomendantes, para o consumidor final. Os cortes de bobina de aço, no caso em análise, são insumos para as empresas que encomendaram o serviço. Em virtude desse fato, sob o prisma objetivo, que avalia todo o processo produtivo, entendo não ser possível qualificar referida atividade como finalística, mas serviço intermediário de um processo industrial sobre o qual incidem o ICMS em favor dos estados, além do IPI de competência da União. É o mesmo que considerarmos de outro modo que a prestação da recorrente, embora seja uma atividade principal sua, é somente parte do todo de um processo produtivo maior, que envolve a empresa encomendante, além de outros prestadores em fases ou operações diversas. E sobre todo esse processo incidem ICMS e o IPI. Nesse aspecto, bem pontuou o ministro relator Dias Toffoli sobre o histórico de ingerências federativas havidas quando vigente o Imposto sobre Indústrias e Profissões, IPP, antecessor do ISS, que não deve atingir os serviços compreendidos na competência dos Estados e da União. Cumpre anotar, nesse aspecto, que a Constituição não estabeleceu
competências concorrentes entre os entes federativos para instituírem tributos sobre um mesmo fato gerador. Até mesmo para o exercício da competência residual, poderá a União, nos termos do artigo 154, inciso 1 da Constituição, instituir novos impostos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Seria possível argumentar aqui que o fato gerador relacionado ao corte de bobinas de aço é diverso daquele concernente ao ICMS, já que o imposto estadual incidirá, então, somente com a posterior circulação da mercadoria. No entanto, pelo mesmo raciocínio, prepondera a incidência do ICMS, porque quando da implementação de seu fato gerador, sua base de cálculo agregará o valor da prestação do corte das bobinas, acopladas ao produto final como são. Ainda é verdade que a Constituição não veda a acumulação do ISS na cadeia produtiva. Entretanto, uma vez admitida a sua incidência, ainda que exclusiva, estaríamos a aceitar a superposição de valores ou a cobrança em cascata, juntamente com o ICMS, que é justamente o que buscou evitar a Constituição. A técnica da tributação utilizada para evitar a cumulatividade do ICMS leva em consideração, conforme salientei, a incidência do imposto sobre todo o valor adicionado à mercadoria. Embora incidente sobre todas as operações em cadeia, tributa-se o todo e permite-se o creditamento pela incidência em circulações anteriores. Se aplicássemos a mesma lógica a uma cadeia exclusivamente tributada pelo ISS, seria o caso de se aplicar a mesma técnica, sob pena de onerar-se sobremodo a cadeia produtiva. Mais ainda, se incidente ao final, ICMS e IPI. Esta razão de decidir sobre a não cumulatividade a propósito está contemplada na reforma tributária para o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios, conforme incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Assim, compreendo que a modificação produzida pela Lei Complementar 116 de 2003, em seu item anexo 14.05, veio a ampliar indevidamente o espectro de incidência do ISS, ao deixar de ressalvar os serviços relacionados à industrialização ou à comercialização, como ocorria na redação do dispositivo antecessor, qual seja o item 72 do revogado Decreto-Lei 406 de 68. Conforme apontou o professor Paulo Aires Barreto em sua sustentação oral, se vislumbrarmos que o ISS, então, só fosse cobrado nessa hipótese de serviços por encomenda, que pressupõe, portanto, uma outra empresa prestadora, o estímulo dado será o da verticalização econômica, fazer-se tudo no âmbito da mesma empresa, a fim de se reduzirem os custos da empresa produtora. Por fim, mas ainda neste primeiro aspecto sobre o tema em discussão, entendo que seja preciso garantir a confiança do contribuinte em relação ao poder público, especialmente em âmbito tributário. No caso, a recorrente recolheu tanto o ICMS como o IPI sobre a atividade de corte das bobinas de aço, pautada em consulta feita perante a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. No questionamento, a recorrente sugeriu o recolhimento do ISS, mas lhe foi dada a resposta em sentido diverso, e ela agiu, portanto, sob a orientação da própria Receita Estadual. Apesar de escorada entendimento prevalecente naquele órgão administrativo, foi-lhe imputada infração pela falta do recolhimento do ISS, acrescida de multa.
Não que o judiciário esteja vinculado às manifestações da administração pública, mas a reflexão que trago aqui é sobre a insegurança jurídica a que se sujeita o contribuinte, seja por uma divergência de interpretação entre os tribunais, seja pela incompatibilidade entre o que o fisco orienta e o que compreende o Poder Judiciário. Portanto, nesse primeiro aspecto, eu adiro integralmente ao voto do eminente relator, ministro Dias Toffoli. Analisando agora a questão da multa moratória. Baseado nessa reflexão, é que sustento que a penalidade tributária não é o único meio para se atingir a observância da legislação pelo contribuinte. Ainda é sintomático que estejamos a julgar um limite máximo da penalidade tributária quando o contribuinte não pôde se assegurar por meio de uma consulta oferecida pelo próprio Estado. Também sintomático porque este é um dos 4 temas de repercussão geral sobre os quais o Supremo Tribunal Federal se debruçará para avaliar os limites máximos das variadas multas tributárias cabíveis para apenar o contribuinte. Se estivéssemos a formar uma maioria pela divergência, aberta pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, isto é, em reputar adequado o acórdão do Tribunal de Justiça e, por conseguinte, compreender incorreta a resposta dada pela Receita Estadual à recorrente, parece-me, com a devida vênia, ainda ilegítima a aplicação da multa moratória ou de ofício, qualquer que seja a sua natureza, porque a recorrente confiou na resposta oficial dada na consulta. Ao contribuinte não é dado e nem esperado valorar qual a melhor opinião sobre a incidência tributária, se do Executivo ou do Judiciário. É preciso que seja ofertado ao contribuinte maior transparência no que se inclui a prestação de informação de qualidade por parte do Estado. Sem oferecer meios de implementação de uma política de compliance, a aplicação isolada do enforcement da multa, baseada na ideia de comando e controle, apenas incentiva uma cultura de resistência, sabendo o contribuinte que, por quaisquer das vias oferecidas pelo Estado, ele será apenado. Ao ilustrar o cenário nacional em matéria tributária, em estudo publicado no ano de 2024, o Instituto INSPER, trouxe os seguintes dados sobre o contencioso tributário brasileiro, o maior do mundo. Uma discussão no ano de 2020 na casa superior a 5,6 trilhões de reais em discussão sobre matéria tributária, uma cifra que corresponde a quase 75% do PIB nacional naquele mesmo ano. Do mesmo modo, a Fundação Getúlio Vargas produziu o estudo sobre a aplicação de multas tributárias qualificadas, uma abordagem jurídica e econômica comparativa. Nesse estudo foram analisados 179 acórdãos proferidos entre 2019 e 2021 pelo CARF. Nesses pronunciamentos se concluiu o CARF pelo afastamento de quase metade das multas qualificadas por dolo, 49,7%. Além disso, foi identificado que em 87% dos casos não houve a comprovação de robusta intenção dolosa a justificar a mesma qualificação. Ou seja, quase 90% dos casos, o CARF identificou que não havia o dolo apontado pelas autoridades tributárias. Entendo, portanto, que a estruturação de nosso sistema tributário não pode se apoiar tão ostensivamente na política das punições. Isso considerado, estou de acordo com o limite máximo sugerido pelo eminente relator de 20% do valor do débito para a incidência da multa moratória, patamar
este extraído de fundamentado levantamento jurisprudencial desta Corte, muito bem minuciado pelo voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Por fim, no tocante à modulação de efeitos, inclusive pelos esclarecimentos ora trazidos pelo eminente ministro relator, eu também adiro à sua conclusão. De todo o exposto, em relação ao caso concreto, acompanho o ministro relator, ministro Dias Toffoli, no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário com a consequente extinção da execução fiscal. Também no tocante à tese, acompanho a proposição do eminente relator. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e curta nossa página no Facebook.